Esse episódio, que é um episódio grave, que nós estamos acompanhando os desdobramentos da investigação que está sendo conduzido pela Polícia Federal, esse atentado terrorista, não foi uma coisa simples, não é um fato isolado, isso acaba sendo mais um episódio dessa onda de violência estimulada politicamente no Brasil, essa onda de intolerância, de ataques à democracia, e que teve agora esse desfecho trágico. O indivíduo tentou invadir o Supremo Tribunal Federal, junto com ele carregava muitos explosivos, e que acabou não conseguindo viabilizar o seu objetivo, que era fazer um ataque direto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, acabou tentando usar esses artefatos, e acabou que ele, caso meio parecido com aquele famoso caso do Rio Centro, acabou detonando um dos explosivos junto ao seu próprio corpo. Mas foi encontrado já uma grande quantidade de explosivos na casa em que ele alugou, em Brasília, num trailer que ele alugou, no carro dele, e agora foi achado, inclusive, próximo ao Supremo Tribunal Federal, enterrado, na grama ali, uma quantidade de explosivos e de detonadores, o que mostra que não era uma coisa de amador. Mas isso em nada interferiu. Eu acho que até um dos objetivos dos criminosos era, de alguma forma, criar um ambiente que pudesse manchar, de alguma forma, o sucesso do G20, mas eles não tiveram esse êxito. O Brasil, que era um país que até pouco tempo atrás era tratado como uma espécie de pária no cenário internacional. Nós tivemos um período, especialmente no período da pandemia, em que o Brasil era conhecido por ter o único presidente do mundo que se negou a se vacinar. Enquanto o mundo remava para enfrentar a pandemia, o Brasil remava no sentido contrário. O presidente da República era uma figura totalmente opaca, totalmente ausente dos fóruns internacionais. Praticamente ninguém veio no Brasil durante 4 anos. E agora nós recuperamos esse protagonismo, esse prestígio, presidindo o G20, vamos presidir os BRICS a partir do ano que vem e vamos sediar a COP. O presidente Lula tem mostrado muita preocupação nesse sentido. E eu acredito que nós, em função de tudo isso que está acontecendo, não podemos mais adiar o tema no Congresso Nacional. Agora, esse não é um tema que diz respeito só ao governo. Esse é um tema que diz respeito à sociedade, à academia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional, à imprensa de uma forma geral. Todo mundo é parte dessa discussão. Então, a necessidade de uma regulação que possa estabelecer limites a partir daquilo que estabelece a nossa Constituição, que não permita que isso possa interferir num ambiente de liberdade de expressão, de censura, mas que, ao mesmo tempo, resguarde os interesses individuais de cada cidadão e os interesses difusos da sociedade, como os temas da democracia, do meio ambiente e assim por diante, é fundamental. Se a gente olhar esse episódio desta semana, nós vamos ver que o criminoso que atentou contra os ministros do Supremo Tribunal Federal tinha usado as suas redes sociais. E é mais do que isso, é muito provável que a gente consiga identificar grupos do quais ele fazia parte, que são grupos extremistas, que defendem a violência, o ódio, a intolerância, como forma de disputa de ideias na sociedade. É preciso que exista uma regra, é preciso que exista alguma forma que a gente possa coibir isso. E eu tenho certeza que o Brasil e o G20 vão tomar uma contribuição importante nessa direção.